tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia. Eu espero que você esteja muito bem, apesar de momentos difíceis, tempos difíceis. Mas o nosso Deus tem sempre algo mais, algo a nos ensinar. Sempre é bom a gente estar aberto, atento e observar o que Deus tem para nos ensinar nesta circunstância, nesta situação, nessa luta, nessa prova. Temos vivido aí essa pandemia, esse tempo que tem se prolongado, a gente fica com dúvidas, incertezas e ao longo desse tempo muitas coisas aconteceram. Aconteceram algumas coisas mais ou menos tranquilas para uns, algumas coisas difíceis, perdas terríveis para outros, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores e nós aprendemos muito e temos aprendido. Eu tenho aprendido muitas coisas aí ao longo dessa pandemia. O que é? O que é que eu aprendo com o coronavírus? O que eu aprendo de Deus através do novo coronavírus? Uma das coisas tão importantes é que nós precisamos estar sempre preparados para o dia mau. Márcia, como estar preparado para o dia mau? O dia mau vem, a palavra de Deus nos diz, e nós precisamos então estar preparados para ele. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, a palavra de Deus diz, não é? Eu tenho aqui alguns versículos e ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E lá no versículo 13, ele diz: tomai então toda a armadura de Deus para que você possa resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha só, outra tradução diz: e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Sabe, o dia mau vem. O dia mau vem para mim e vem para você. Às vezes o dia mau ele vem de uma forma diferente para mim e para você, você o recebe de uma forma diferente. O meu marido sempre costuma dizer o seguinte: o dia mau vem, mas que ele te encontre bem. Não é assim? Como o dia mau vai te encontrar? Como o dia mau te encontrou? Por isso aqui, o apóstolo Paulo aos Efésios, ele nos ensina. Ele ensina àquele povo que não estava vivendo uma pandemia de novo coronavírus, mas estava vivendo momentos difíceis, como todos nós vivemos e passamos. Ele estava dizendo: olha, você precisa se revestir da força de Deus, se revestir dele e da força que há no poder de Deus, para que você possa resistir. Não é assim? Como é que a gente se reveste de força? Como a gente pode se revestir de força? A força é algo que a gente adquire, não é assim? Quando você quer ficar forte, com seus músculos fortes, o que é que você faz? Você começa a malhar, não é assim? Se você todos os dias exercitar, eu tenho aqui um pezinho de 2 quilos só, né? Todos os dias se exercitar, daqui a pouco esse pezinho ele já está um pouco leve para mim, porque eu já faço exercícios há um tempo, não é? Tem que aumentar, tem que colocar um peso maior, tem que colocar o de 4, de 5. À medida em que você vai adquirindo força, o peso também vai ficando maior, mas você vai resistindo, você vai conseguindo, você consegue levantar. E assim, Deus também quer nos ensinar. À medida em que nós vamos passando pelas provas, pelas lutas, nós vamos sendo fortalecidos no Senhor. Quando nós nos revestimos dele, como é que revestir de Deus? Aí a Bíblia nos fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus, algumas pessoas falam assim: olha, eu acordo todos os dias e eu coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho, como diz aí nesses próximos versículos de Efésios 6. Você pode fazer isso se você quiser, mas eu entendo que você não precisa fazer isso como se você todos os dias se vestisse disso, porque você já está vestido. Você precisa se lembrar que você foi salvo
e na sua mente, então, ter esse capacete da salvação, essa proteção da sua mente quando vierem as mentiras do diabo. O dia mau, ele vem muito, na palavra de Deus a gente entende como prova da nossa fé. E aí nós precisamos passar por essa prova, e cada prova que a gente passa, a gente vai para um grau maior, não é assim? Quando a gente é pequenininho, lá nos primeiros anos de escola, a gente nem faz provas, as escolas nem têm provas valendo pontos. E à medida em que a gente vai crescendo, nosso conhecimento vai aumentando, as provas vão ficando cada vez mais difíceis. Assim também é na nossa vida espiritual, na nossa vida do cotidiano. À medida em que a gente passa por uma prova, Deus nos fortalece ali, nós somos fortalecidos porque nós dependemos dele e nós utilizamos aquilo que nós temos de armadura de Deus para nos proteger, para lutar contra as astutas ciladas do diabo, e aí nós realmente vamos passando por essa prova para uma outra etapa. Por que tem gente que fala assim, eu nunca saio dessa situação? Essa situação acontece comigo sempre a mesma história, porque você está sendo provado e reprovado. Não é assim quando você faz uma prova e não ganha os pontos suficientes, você é reprovado, você tem que fazer de novo a mesma prova. Você vai para uma recuperação e você faz a mesma prova. Se você não passar, você vai repetir todo aquele ano letivo. E assim nós precisamos passar pela prova, e essa prova é principalmente da nossa fé. É isso mesmo, mas você pode todos os dias se acordar e se lembrar que se você é salvo, você tem a armadura de Deus. E você saia com essa confiança de que você está preparado para vencer as ciladas do diabo, as mentiras de Satanás, não é? As astutas ciladas que ele coloca para a gente aí ao longo do nosso dia, seja na faculdade, na escola, né? A gente não está presencial, mas a gente continua fazendo aulas, a gente continua tendo relacionamentos familiares com os vizinhos, lá na rua, quando você vai, como você se comporta na internet, quais são as provocações e as ciladas que muitas vezes Satanás coloca através das redes sociais, e você se envolve, você passa, a sua fé muitas vezes é provada. Nós vivemos um tempo em que a nossa fé é provada o tempo todo. Ah, você crê nisso? É esse Deus que você crê? É essa postura que você tem? Você se adequa ao mundo ou você se separa dele? Você é moldado por ele? Você se conforma à forma do mundo ou você sai dessa forma e é transformado pela renovação da sua mente? O que é que você faz? Qual é a sua postura diante de tantas coisas que acontecem conosco o tempo inteiro para provar a nossa fé? Nossos irmãos foram provados, não é assim? Daniel teve a fé dele provada. Você vai orar 3 vezes ao dia? Se você fizer isso, você se ajoelhar e orar diante de qualquer outro Deus que não seja o rei, você vai para a cova dos leões. E ele foi, e o Senhor o livrou na cova dos leões. Ele não livrou da cova, mas livrou na cova. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, você não vai se prostrar diante da estátua construída por Nabucodonosor? Você não vai se prostrar diante de outro Deus? Você não vai se prostrar diante da onda, da moda do mundo, que é dizer para você como você deve se comportar, você que é moça, você que está namorando, como é que deve ser o seu comportamento com o seu namorado? É igual ao do mundo? Como é que a sua vida sexual é igual ao que dizem as novelas? Você se prostra diante dessas ciladas do diabo? Ou você se mantém em pé, se mantém de pé firme e dizendo, eu sou contra essa cilada do diabo, eu estou revestido pela armadura de Deus, pela verdade da palavra de Deus, e eu então resisto a esta prova de fé. A minha fé é provada, mas eu fui aprovada, assim como os 3 amigos foram lançados na fornalha, porque eles não se prostraram. Mas o Senhor, o 4º homem estava lá na fornalha, e o Senhor os livrou então ali na fornalha.
José, tantos dos nossos irmãos, Moisés, Davi, foram provados, mas eles foram aprovados. E que a sua fé seja assim. Lá em 1 João 5,4, a Bíblia diz: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim com a nossa fé conseguiremos a vitória sobre o mundo. Outra tradução diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que você vença o mundo, que você vença as astutas ciladas do diabo. Aqui está dizendo em 1 Pedro 1,7, essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, meu querido e minha querida, que a nossa fé seja provada e aprovada, que nós sejamos firmes, revestidos com a força do nosso Deus, todos os dias, com a palavra, com a armadura dele, revestidos, vamos vencer o dia mau e vamos estar sempre preparados. Quando ele chegar, ele vai nos encontrar bem, fortalecidos no Senhor, revestidos por ele e tendo a nossa fé aprovada por ele. Um grande beijo e até a próxima.